Bom dia, boa tarde ou boa noite, prezados ouvintes do programa do canal Igreja do Futuro. E eu agradeço a sua atenção, agradeço você espalhar o link para todos os lugares, porque eu espero que sejam lições bem práticas, objetivas, simples e curtas. Não é? E hoje eu quero falar de um tema muito importante que destrói muitas igrejas. Né? Mas eu gostaria de começar com algumas passagens bíblicas. Por exemplo, né, você lê na carta que Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 4, ele disse: Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, ele diz: essas pessoas que não concordam com os ensinamentos de Jesus Cristo é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas. Interesse doentio por controvérsias e contendas. Gosta de botar fogo na igreja. Gosta de dividir os irmãos. E ele diz: e contendas acerca de palavras, que resultam no quê? Em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas. Essas pessoas têm um prazer de fazer isso. Eles não estão nem se importando com a doutrina, porque diz nos primeiros versículos que não concorda com a sã doutrina. Eles estão nem aí para a doutrina. Eles querem fazer seus grupinhos. Eles querem fazer o seu partido dentro da igreja. A segunda passagem de Tiago 4, versículo 1, onde o irmão Tiago, ele diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então, toda guerra e contenda dentro da igreja vem de onde? De onde é que vem? Do coração, dentro da pessoa, não é? Dentro da pessoa. Então, às vezes, as pessoas têm um coração ruim, às vezes as pessoas têm amor por guerra e contenda, mas tudo isso vem de dentro deles. Eles têm algum problema, que eles gostam de fazer divisão na igreja, gostam de fazer grupinho, gostam de fazer panelinha. Não é? E Tiago está dizendo, vem de dentro. E terceira passagem é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, onde o apóstolo Paulo diz: irmãos, eu lhe declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Se somos carnais, não vamos herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível herdar o imperecível. Então, não é? Paulo, em outro lugar, diz que vocês sofrem tudo isso porque ainda são carnais. Vocês só tomam leite espiritual, não crescem. E as pessoas fazem contendas. Tem uma carta que Paulo escreveu no Novo Testamento, são as duas maiores cartas, e são duas. Né? Romanos é grande também, mas todas as outras são pequenas, uma, duas cartas a Timóteo mais pequena e etc. Né? E é a carta da igreja aos Coríntios. Né? Essa carta, ela aborda muitos problemas que a igreja tinha. Uma cidade grande, talvez uma igreja de um bom tamanho, muitos problemas, né? E então, né, o que acontecia? O que acontecia é que, sabe, eu apaguei a luz, mas não estou conseguindo ler o que eu escrevi aqui. Né? Os problemas eram muitos naquela igreja. Eu vou citar os problemas para vocês e vocês, no fim, me digam qual o primeiro problema que Paulo abordou, que ele atacou. Primeiro, ele fala, né, no capítulo 5 e 6, de imoralidade na igreja. E ele diz para ele, e vocês se sentem bem com a imoralidade, vocês nem tiram o malfeitor do meio de vocês, vocês aceitam. Então, muito sério problema dentro da igreja de imoralidade. Depois ele ensina sobre casamento. Ele não estava entendendo muito bem o que era casamento, né? E da imoralidade que podia existir,
não é, do homem se unindo com a prostituta, etc., ele usando tudo isso para exemplificar casamento. Problemas. Outro problema no capítulo 8 é comidas sacrificadas a ídolos. Imagine isso. Uma igreja disputando sobre, não, você não pode comer isso porque foi oferecido lá na barraquinha, que era a barraquinha do santo tal e tal. Né? Eu já escutei essa conversa, eu mesmo já escutei essa conversa. Então, a igreja em Corinto tinha esse problema, não é? Da comida sacrificada a ídolos. E os ídolos eram um grande problema no primeiro século. O outro problema, capítulo 10 e 11, festas idólatras, a ceia, né? E dons espirituais. O culto bagunça, todo mundo falava junto, não é? Tinha gente que falava língua, não tinha intérprete, né? A mulher metendo o dedo na cara do marido, não é? Mil problemas no culto, né? Uma bagunça total. Ao ponto de Paulo dizer que o nosso Deus não é um Deus de desordem, mas de ordem. Então quer dizer que eles tinham uma grande desordem no culto, não é? E o problema também com a ressurreição, no capítulo 15, Paulo diz, se você não acredita em ressurreição, é melhor fechar. Fecha. Porque igreja sem ressurreição não existe. Não é igreja. Pode até existir as pessoas que vão lá, etc., mas se não tiver a ressurreição viva, não vale. E outro problema que ele abordou, né? O problema da divisão. Qual desses problemas que tem mais importância e prioridade que vocês acham que Paulo atacaria? Imoralidade? Ídolos? Não é? Festas idólatras, bagunça no culto, desordem total no culto, não é? Não acreditar na ressurreição. Ele disse, se você não acredita na ressurreição, então nem Cristo ressuscitou. Que problema sério, sério, não é? Qual problema vocês acham que ele abordou primeiro? Vocês estão certos. E o primeiro problema que ele abordou foi divisão. Porque se existe divisão na igreja, nada vai funcionar direito. Nada. E tem pessoas que adoram divisão para fazer seus partidos e etc. Mas vamos ler o texto em 1 Coríntios, capítulo 1, começando no versículo 10. Né? Paulo foi informado, uma família da igreja informou, Paulo, está um problema danado aqui. Nós estamos com um problema de divisão. Os irmãos estão fazendo grupinhos dentro da igreja. Você tem que abordar o assunto. E Paulo disse, né? Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros. No que falam, para que não haja divisões entre vocês. Concordam no que falam. Tem que falar toda a mesma coisa. Em relação a doutrinas, ensinamentos, não na conversa diária. Né? Para que não haja divisões entre vocês. Antes, todos estejam unidos num só parecer e no mesmo sentimento. Olha, Paulo, primeira coisa, vocês têm que estar unidos no mesmo parecer e sentimento. Né? Falar todos a mesma coisa. Essa é a instrução de Paulo. Aí ele entra no problema, no versículo 11. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe, ou Chloé, como alguns dizem, de que há divisões entre vocês. Primeiro problema que Paulo aborda, há divisões entre vocês. Não é? Com isso quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e ainda eu sou de Cristo. Até o ser de Cristo, que ele estava dizendo eu sou de Cristo, era com um espírito divisivo, porque Cristo aqui está colocado no mesmo nível de Pedro, Apolo, não é? Pedro, Apolo, não é? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e eu sou de Cristo. Sou melhor do que vocês porque eu sou de Cristo. Não é? Com espírito divisivo. Se lembra? Ele coloca Jesus no mesmo plano dos outros homens. Né? E aí ele continua no versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Não é? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus que não ter batizado
nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome, né? As pessoas se dividem, não, eu fui batizado pelo irmão fulano de tal, não, eu fui batizado por ele, não é? E Paulo disse, né, para que ninguém tenha confusão sobre que foi batizado em meu nome. Batizei também, ele disse, os da casa de Estéfanas, além deste não me lembro se batizei alguém. Ele não ficava marcando, controlando quem ele batizou, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavra de sabedoria humana, porque a palavra de sabedoria humana causa divisão, né? Mas ele diz, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Então, irmãos, esse texto é muito sério, muito importante. Muitos fazem divisão hoje na igreja porque tem simpatia por tal pessoa, gosta daquela pessoa, não é? Então, às vezes, não, eu vou ficar do lado dessa pessoa que é meu primo, o que ele está fazendo é muito bom, eu vou apoiar ele, no que ele seja. Mas ele é contra o pregador, mas não faz mal, eu vou apoiar o meu primo. Ou reversa a situação, né? Eu tenho um tio que eu não gosto dele, né? Não gosto dele, né? Então eu vou me juntar ao outro grupo. Isso é carnal. Isso é ter uma mente não em Cristo, não é? E tem pessoas fazendo isso em todos os lugares. Pessoas doentes, pessoas que semeiam a divisão e machucam muitas pessoas. Então, irmão, eu não sou de A nem de B. Eu não sou de Pedro nem de João. Eu não sou nem de Paulo nem de Apolo. Eu sou de Cristo. Sem nenhum espírito divisivo, sem nenhum espírito maligno. Né? Então, meus irmãos, vamos pensar bem nisso, que quem semeia divisão está condenado. Quem apoia divisão está condenado. Quem apoia aqueles que plantam divisão está condenado, porque divisão é condenada na Bíblia. Então, vocês não podem ter partido de A, B ou C. Nosso partido tem que ser Cristo e a palavra dele. Pensem nisso. Pensem nisso. É um assunto muito importante. Primeiro assunto que Paulo abordou nessa carta. Que Deus abençoe e vocês examinem os seus corações para ver onde é que vocês estão. Tenham um dia na paz do Senhor.